A paz, irmãos de Cristo, tudo bem? Hoje é Sexta-feira Santa e eu preciso trazer uma palavra, uma experiência, né, que Deus já me pediu há um tempo para mim falar sobre o meu jejum. Há algum tempo já eu venho praticando jejum na minha vida espiritual, para a minha vida espiritual, e eu quero dividir isso com vocês. Quando eu me converti em 2012 lá, mais ou menos, eu não tinha essas práticas, né? Não entendia sobre alguns princípios que a gente deveria seguir. E o jejum, hoje eu vim falar da importância, por que o jejum é tão importante e tão necessário para o cristão. E eu achei aqui na Palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7, é bem curtinho, mas eu vou ler para os irmãos. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Então, Deus me deu assim essa palavra bem breve, esse versículo, para resumir o que basicamente nós vivemos em função de saciar a nossa carne, né? O nosso apetite, que é a nossa fome. E muitas vezes, quantas vezes pensamos assim, nossa, ou até as pessoas falam, né? Nossa, mas por que você vai fazer jejum? Ou por que eu vou fazer jejum se Jesus já fez o sacrifício por mim? Eu pensava dessa forma antes. Mas o jejum tem certas portas que vai ser necessário, né? Para que Deus abra essa porta, para que Deus mova no mundo espiritual. Às vezes eu não falo nem de porta, de algo físico que você está buscando, de algo financeiro, de mudança, alguma mudança entre relacionamento, que o jejum faz isso, né? Mas sim que, de certa forma, se a gente não apelar, né, para matar a nossa carne, porque a nossa luta é contra a carne. O evangelho, basicamente, ele corre em função disso, porque a gente tem essa luta diária, constante. Então, Jesus jejuou 40 dias. Claro que, sem orientação médica, uma pessoa, né, que nem eu, jejuei 21 dias, mas alguém que vai fazer um jejum longo, que tem um problema de saúde, tem as suas restrições. Nesse caso, Deus não pede um sacrifício maior do que a pessoa consegue entregar. Mas no meu caso, né, falando das minhas experiências, não faz muito tempo que eu estou na prática do jejum, e os meus jejuns, mais ou menos assim, que são constantes, eu diria que é desde, nós estamos agora em março, desde lá de julho, agosto, setembro, talvez, eu me lembro de eu começar a fazer constantemente. Então eu tava fazendo, às vezes eu fazia um dia, 3 dias, e assim, jejuns curtos, né, à noite, com poucas horas, porque eu amamento, eu ainda sou lactante, né, e a minha filhinha tem 2 anos, então eu tava tomando muito cuidado. Mas teve um dia, recentemente, não vou saber exatamente que data, mas creio que fevereiro, janeiro. Eu acho que antes de janeiro, talvez dezembro, mas foi agora recente, no verão, em que eu e meus pais e a minha filha, a gente estava no culto. E estavam acontecendo muitas lutas na minha casa, né? Familiares, coisas complicadas. E Deus pediu para mim, na verdade não pediu diretamente, mas eu vou explicar como ele pediu esse jejum. Voltei do culto, né? Sabia que tinha alguma coisa errada, mas os meus jejuns, eles estavam sendo curtos. Só que eu não estava pensando nessa situação. Era uma situação, né, que eu vinha orando, pedindo auxílio para a pastora, né, e sempre as pessoas orando por mim, a minha pastora e algumas outras pessoas sobre isso, sobre essas complicações. Mas eu precisava de um emprego também. Além da situação
relação conturbada que estava tendo na minha casa, eu precisava de um emprego mais certeiro, né? Eu estava trabalhando antes em locais, era comércio, e o horário complicado com a minha filha, ela mamava, estava chorando muito, e também porque eu queria algo melhor, né? Porque eu estudo a parte de tecnologia, tô sempre estudando, sempre querendo avançar, mas eu não estava vendo a porta abrir, né? Comprei um curso o ano passado, uma mentoria, na verdade, que foi bem caro, foi um investimento bem alto, foi difícil, muito difícil, foi uma luta complicada que eu não lutei com jejum. Fica a dica aí. Fica a dica para quem não quer lutar tanto, vai no jejum. Enfim, esse curso foi comprado no ano passado, mas eu precisava que fosse aberta uma porta de emprego para mim, né? Eu estava buscando trabalhar de casa, Deus não abriu essa porta, mas creio que ainda vai chegar um momento. E eu precisava principalmente de uma experiência para começar nessa área, que eu não tinha ainda, né? Eu tinha estudo, eu tinha alguns freelances assim, mas não era algo concreto. Então, chegando do culto, agora voltando ao assunto do pedido de Deus, que seria em questão familiar, eu cheguei do culto e sabia que tinha que orar, porque teria que orar antes de dormir. Tava com aquilo assim na minha cabeça, eu preciso orar. Mas acabei pegando no sono, né? Eu lembro que eu coloquei um vídeo e era um culto de quarta-feira. Eu geralmente assisto vídeos no YouTube, né, na hora de dormir e deixo tocando, só que eu peguei no sono. Mas eu tava com aquele pensamento, eu não orei. E quando eu peguei no sono, eu não sei se eu cheguei a dormir, mas eu tive uma experiência, uma visão, onde Deus me mostrou, e Deus, detalhe, Deus não é de me mostrar visões eu não sou de ver o mundo espiritual, graças a Deus, ver demônio, essas coisas, mas eu creio que aquilo foi uma experiência que Deus me pediu para mim, para que eu fizesse o jejum. Onde eu vi um demônio na porta da minha casa e eu sabia que era um demônio pela minha experiência espiritual, mas o que eu vi na visão era uma mulher, né? A porta estava com a tela ali, a tela para mosquito, para mosca. E quando eu vi ela, era como se ela fosse entrar na casa que eu moro, onde meus pais também moram, e por ela ter me visto, ela travou. Ela travou, mas ela ia entrar. Só que eu vi aquele sorriso, pelo sorriso, eu vi que era um demônio. E eu pensei, te peguei. Tu tá tendo legalidade aqui. Porque na visão, essa pessoa, porque era como se fosse em carne, chegava de carro e eu via ela, mas ninguém mais via. Tá certo que no momento só eu tava ali. Então, se Deus mostrou pra mim, eu entendi. Eu que tenho que repreender, eu que tô enxergando e eu vou fazer um jejum. Mas, na verdade, a decisão do jejum foi porque naqueles vídeos que eu tava olhando, eu passei algum vídeo de uma moça falando sobre o jejum que ela fez de Daniel, que era esse de 21 dias, que eu já conhecia, mas eu nunca havia feito. Eu até havia feito há muito tempo atrás com um pastor que eu tinha, mas eu não levei a sério, eu não entendi nada, foi uma coisa que ele me pediu e não que Deus havia me pedido, né? E nada aconteceu naquela época. Então, com essa visão que eu tive desse algo espiritual, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque as minhas orações, as orações dos meus pais, as orações da minha pastora, né? Tudo que está acontecendo e a gente está orando e não está movimentando e não está resolvendo. E eu pensei, eu vou fazer o jejum por causa disso. E no meu jejum eu já acrescentei, o principal pedido era a questão de relacionamento, mas também um emprego, né? E o que aconteceu? Aquilo começou um dia, acredito que foi na quinta-feira que eu comecei. No outro dia eu já tive uma entrevista numa plataforma, num site que particularmente eu vejo muita gente com dificuldade. Eu nunca havia conseguido uma entrevista por lá, mas essa empresa era da minha cidade e eles me notaram, né? Deus já movimentou ali, já estava abrindo a porta e fiz a entrevista. Creio que foi no outro dia,
Sim, foi no outro dia. A entrevista tinha 5 pessoas junto, era coletiva e a psicóloga, né? E ela explicou para nós, olha, nós estamos com mais vagas na empresa, onde eu vou analisar aqui o perfil de vocês e eu vou direcionar, se alguém aqui for selecionado, se eu gostar, se encaixar na vaga, a gente volta a entrar em contato. Aquela primeira vaga, no primeiro momento, era uma vaga que eu iria ganhar menos, né? Era um salário inferior, né? E como eu estou estudando a área de dados, né? Havia comprado essa mentoria, falei isso na entrevista, que eu estava me aprofundando, né? Estudando. Eles gostaram, eles deram mais uma olhada no meu perfil. E, nossa, eu vou dizer pra vocês que a entrevista eu fiquei nervosa, claro que eu tava revestida, né? Eu tava ali no jejum, além das outras experiências que eu também vou contar. Mas foi bem difícil porque ele me perguntou coisas bem específicas que eu sei que eu tenho bastante dificuldade nessa área. É algo que eu falei, olha, eu sou júnior, né? Não tenho experiência, será a minha primeira experiência, mas a minha experiência é com projetos, né? Na mentoria e tal. E me escolheu, né? Deus me colocou lá. Então, assim, Deus foi muito rápido, a vitória foi muito rápida e está sendo muito importante na minha casa. Deus sabia que eu precisava desse trabalho, assim, a gente precisando muito, né? Foi um momento assim, foi uma urgência. E é claro que o Senhor já cuidou da parte espiritual, a convivência melhorou, para não dizer 100%, muito, até hoje, é uma coisa que foi estabelecida com esse jejum. Só que, claro, tive lutas, né? Depois, essa entrevista, ela aconteceu um dia depois do começo do jejum, né? Primeiro dia ou segundo dia já que eu tinha iniciado esse jejum, que foi um jejum sem carne de 21 dias. Então, eu comia ovo, eu comia legumes, não foi exatamente como o de Daniel, mas creio que o de Daniel era algo... a Bíblia não especifica, mas foi... sobre manjar desejável, né? Coisas muito gostosas e carne, porque ele só comeu legumes, né? Isso a Bíblia fala. Mas o que seriam essas coisas muito desejáveis? Durante o meu jejum, né? A minha família fez churrasco, né? Meu tio vinha, visitava, então acho que todo fim de semana teve churrasco, que era algo meio incomum também. É algo incomum com a gente não faz muito assim, churrasco. Mas eu passei essa dificuldade, só que como eu já estava caminhando no jejum, ali, alguns dias eu já estava caminhando, Deus foi me fortalecendo e não foi uma coisa muito difícil para mim. Mas me custou, é claro, eu fui até o fim, mesmo sabendo que eu estava empregada, me veio aquele pensamento, para que eu vou continuar até os 21 dias? Não precisa. Creio que esse pensamento não era meu, né? Era uma flecha do inimigo. Mas enfim. Foi difícil, a minha filha ficou doente, tive que parar no hospital com ela e já tive um abalo, porque eu tenho uma questão emocional, assim, com a minha filha quando tem algum problema de saúde, mas eu não perdi as forças, né? Eu não cheguei a ter nenhuma manifestação no meu corpo de enfermidade enquanto eu estava no jejum. E eu quero encorajar, assim, vocês a buscar mais o Senhor, porque Jesus recompensa, tem alguns relatos também, se a gente for olhar o livro de Esther, onde Esther jejuou 3 dias. Eu não lembro se tinha água, né, no jejum, mas eu creio que sim. Tem alguns pastores aí, pastoras que convocam jejum um dia sem comer, mas vai depender da sua saúde, né? Não faça nada que você está em dúvida no coração. Deus não gosta que a gente tenha dúvida. E eu só fiz esse jejum de 21 dias sem carne porque eu sabia que se eu continuasse no ovo, a minha filha e eu não ia sofrer tanto a perca de nutriente no organismo, né? E outra coisa, que a carne vermelha, se falando assim mais de carne vermelha, esses frangos de hoje em dia são cheios de hormônios, né, os frangos. Então a gente acaba desintoxicando o nosso organismo. Então tudo melhora
você não vai enfraquecer. Mas eu não aconselho os irmãos a fazerem se você tem algum problema de saúde, diabetes, né, que eleva a glicose, se você fica um tempo sem comer, se você tem qualquer outro problema de saúde, porque eu não sou profissional da área, eu não tenho muito conhecimento, que procure o médico, que veja exatamente ou faça exame antes para ver se o seu corpo não está muito deficiente de alguma coisa, que se você tirar a carne do jejum, você vai ficar doente, né? Não é isso. Mas é a minha experiência, que Deus moveu, que Deus me deixou mais forte espiritualmente. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que não é porque Deus faz coisas extraordinárias no seu jejum grande lá de 21 ou 3 dias ou 7 dias, que você vai começar a fazer jejum por todos os motivos, né? Isso eu tô me cuidando também com Deus, eu peço resposta, então a gente sempre deve pedir resposta na Bíblia. Eu tenho outros testemunhos de resposta na Bíblia que eu não precisei do jejum, também em relação ao trabalho, né? E outras coisas que talvez eu nem lembre, mas eu quero trazer aqui no canal. Espero que você tenha gostado, que Deus tenha te fortalecido. Compartilhe esse vídeo, curte para me ajudar a entregar mais a palavra de Deus e as minhas experiências com o Senhor, porque realmente, quanto mais a gente se entrega, mais Jesus faz. Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.